Imagem. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Por mais um dia nesta vida. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não esqueça de escrever aí, ser um seguidor. Nós não somos uma nova religião, nós não somos uma igreja e nem um centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, grupo ecumênico do caminho do amor. Nós pregamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. O preconceito, ele separa em vez de unir. Unidos nós venceremos, mas separados seremos derrotados. Nós estamos começando neste momento o nosso estudo do Evangelho no Lar. Hoje é o de número 14, que é capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos a muita morada na casa do nosso Pai. Hoje nós vamos falar do mundo em regeneração. Para o agradecimento, né? É um agradecimento, sim, comemorarmos os 100 inscritos no nosso grupo, que nós já temos 100 seguidores, falta pouco para 1 milhão, né? Nós queremos ter 1 milhão de amigos, com certeza. Nós vamos começar a gravar, no tempo da regeneração, o nosso estudo básico do nosso grupo, que nós temos 7 passos para renascer para uma vida melhor. Para você entender o nosso estudo, o nosso grupo, qual é a nossa meta, a nossa missão. Nós vamos mostrar para vocês que o nosso estudo, 7 passos para renascer para uma vida melhor, tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Até o capítulo 4, nós vamos mostrar para vocês os 7 passos. Contamos com você. Assista-nos até o final. Dá um clique aí. Se possível, passa para outro. Como sempre, tudo que nós começamos no nosso grupo, começamos com uma oração. Nosso Pai, que estás no céu. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O teu nome é santo, a sua benignidade é eterna, infinita e imutável. Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós damos por aberto mais um estudo do Evangelho no Lar. Durante o nosso estudo, Senhor, abençoa, fluidifica esta água, que esse irmão, essa irmã tenha a condição de colocar, esteja aí. E abençoa aquele onde estiver, em qualquer lugar do planeta Terra, nos ouvindo. E assim damos por aberto, damos por aberto o nosso estudo do Evangelho no Lar. Hoje nós vamos começar os 7 passos para renascer de uma vida melhor no mundo de regeneração, em estágio de regeneração. Mas, primeiramente, como sempre nós fazemos, nós cantamos uma música. E essa música tem tudo a ver com o nosso estudo. Porque se você que gosta de ler a Bíblia, vai no último capítulo, João Evangelista escreve que no final do 3º milênio ele contempla todas as igrejas. Não é alguma não, viu? É todas, com as portas fechadas. Até o centro espírita, viu? O centro espírita hoje já enquadrou. Fora da casa espírita não há salvação. E Kardec diz que quando isso acontecesse era para nós
deixar de lado, né? E seguir a Jesus e a doutrina dos Espíritos. É o que nós fazemos. Nesses nós vamos dividir em parte, nós vamos provar para você que o nosso estudo tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Que é a agonia da religião, é a música que nós vamos cantar, porque as igrejas já começam a agonizar. Porque no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Senhor Jesus, ele declara: eu não vim destruir a lei de Deus e nem os profetas, eu vim corrigir aquilo que a igreja distorceu, que o homem distorce, porque a igreja está sempre na contramão da verdade. Nós vamos mostrar isso para você. Nós não somos donos da verdade. Nós vamos mostrar para você a verdade. É só você pegar a sua Bíblia e seguir, não ouvir só, e ler, estudar, responder as nossas perguntas com contingente, com conexão com a verdade, porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Século XXI chegou e as igrejas já se encontram em agonia. Trocar a caridade por trem de malaquia. Ainda continua a colocar remédio novo em pano velho. Por que será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Por que será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Ser um divinista ofertante é a chave da prosperidade. Por que será, Jesus, o homem não aceita a tua verdade? Por que será, Jesus, que esta gente não aceita a tua verdade? Ser um divinista ofertante é a chave da prosperidade. Por que será, Jesus, o homem não aceita a tua verdade? Por que será, Jesus, que esta gente não aceita a tua verdade? Falsos profetas, muitos milagres, falando em língua, com sinais de todo jeito, mas provando a separação, a apostasia e o preconceito. Ainda continua a colocar hino novo em odre velho. Por que será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Por que será, Jesus, que esta gente não aceita o teu evangelho? Não foi com ouro nem com barganha
que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Não foi com ouro nem por barganha que Jesus nos resgatou. Foi pela graça, nada existe fora do amor. Foi pela graça, porque Deus é amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Hoje, seguindo o nosso estudo, hoje já estamos no capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Nos informou Jesus também no capítulo 14 do Evangelho de João. Nós já estudamos sobre o mundo primitivo, a diversidade de mundo, provas de expiação. Hoje nós vamos estudar o mundo em estágio de regeneração. Porque o nosso mundo de estágio de regeneração começou em 2019, pela promessa a profecia de Emmanuel através de Chico Xavier, no Pinga Fogo. Os 50 anos de moratória para o planeta Terra. Venceu em 2019. Então estamos no estágio de regeneração. Para isso, nós criamos o nosso estudo Renascer para a Vida Melhor. O renascer para uma vida melhor, que é os 7 passos para renascer para uma vida melhor, é a resposta da pergunta que as religiões não sabem responder. Só a doutrina dos Espíritos, que é o verdadeiro Consolador, prometido por Jesus, profetizado no 14 e no 16 de João, que ele enviaria o Consolador para nos ajudar. Então, nosso estudo começa o que é o homem. Qual é a nossa tecnologia? Presta atenção. Se você não assistiu, se você não conhece, leia o capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Ou, se você está com a Bíblia, capítulo 5 do Evangelista Mateus, versículo 17. Pensai vós que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu vim corrigir o que está errado. Querido irmão, querida irmã, ninguém corrige uma coisa se não estiver errada. Será que Deus ia enviar o seu filho primogênito para corrigir uma coisa que está certa? Pensa bem. Por isso nós lhe pedimos a tua paciência, a sua humildade, se você não tiver medo da verdade. Agora, se você não tiver medo, se você tiver medo da verdade, meu irmão, continua fazendo o que você está fazendo. Uma coisa eu garanto para você: desencarnar do jeito que você for, você não vai para o inferno eterno não, porque o inferno eterno não existe. É uma mentira da igreja. Você vai para o mundo espiritual. É isso que nós vamos provar para você. Então, para isso, nós temos a reencarnação. Quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual. Não conseguimos atingir, Paulo fala, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura da perfeição. Como é que você pode ir de vida em vida sem nascer e morrer? Porque o nascer e morrer é uma vida. A vida começa no útero da mãe, termina no túmulo. É uma vida, não importa em quanto tempo, é uma vida. Não é você aceitar Jesus e tomar um banho de água que você muda de vida, não. Você pode mudar de religião, mas de vida não. Então a vida é do ventre da mãe ao túmulo. E a igreja, que está sempre na contramão da verdade,
ela faz tudo para diminuir, para distorcer o segundo maior amor de Deus para com a humanidade, porque o primeiro amor é de Jesus. Jesus vir para nos corrigir, para nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, que é a igreja. A igreja, a religião é uma senzala, que ela nos escraviza. Nós seguimos a igreja, a religião, não por amor a Deus, mas por medo, por temor, por ameaça, por terrorismo. Nós vamos provar para vocês isso. Então nós vamos lá começar com o nosso irmão Paulo. Nós vamos voltar estudando a Bíblia, da epístola de Paulo até a Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, Paulo escreve: ao homem está ordenado morrer uma vez, depois o juízo. Meu irmão, você que tenta dizer que Paulo está provando que a reencarnação não existe, porque nós vamos morrer uma vez só. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, minha irmã, raciocina. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois o juízo. O juízo de quem? Aí tem uma segunda pessoa, um segundo elemento. Porque o primeiro é o homem, ele vai morrer. Está determinado. Se ele está condenado a morrer, não vai ter mais juízo, não vai ter mais condenação. Ele já foi condenado. O prazo deles tem um prazo de validade, não é mesmo? Isso falou Paulo. Agora vamos lá no livro de Salmo, para ver o que o salmista fala disso. Esse versículo que o salmista, que está no Salmo 82, versículo 6, o Mestre Jesus repete ele no capítulo 8 do Evangelista João, para o sacerdote. Porque ninguém mais poderia saber disso do que o sacerdote, que contende sempre com a verdade de Deus. E está escrito lá: vós sois deuses, mas como o homem morrerá? Você percebe? Tem duas personalidades aí. O que é Deus? Naquele tempo, Deus simboliza imortalidade, eternidade. Mas, se fosse traduzir hoje, a palavra seria: vós sois espírito, mas como o homem morrerá? Percebe? O homem vai morrer, mas o segunda pessoa é o espírito, é Deus, esse não morre. Voltamos mais até o que disse o rei Salomão, Eclesiastes 12, versículo 6. Morrendo o corpo, ele fala, está escrito: morrendo o corpo, volta para o pó, porque pó e ao pó voltará. Mas o espírito, esse que está falando, ele retorna para Deus. Percebe? Duas personalidades, o corpo e o espírito que está falando. Esse volta para Deus. Por que volta para Deus? A confirmação que ele é eterno, ele não morre, que morre é o corpo. Mas o que esta palavra, o homo sapiens sapiens, que há 1000 anos começou a reencarnar no planeta Terra, com a chegada dos capelinos. Então está lá no capítulo 1 da Gênesis, primeiro livro da Bíblia, está aí na sua Bíblia, versículo 28. Meu irmão religioso, minha irmã religiosa, você que prega o tempo todo, presta atenção, mas garanto que você nunca leu essa passagem com responsabilidade. Deus, no 6º dia, depois de Deus ter criado todas as coisas, no 6º dia, disse Deus, o Criador: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Colocou nele macho e fêmea e abençoou.
ordenou crescer, multiplicar, encher a terra dos vossos frutos. Você percebe, minha irmã? O Senhor criou o homem, o corpo, não é o machão. Homem não quer dizer o machão, o cabeça da igreja, não. O homem é o corpo, o homo sapiens. Mas macho e a fêmea é o que fala, é a inteligência, o que é espírito. Nós vamos estudar o que é o espírito. É o princípio da inteligência suprema do Criador. É a nossa semelhança de Deus. Por isso nós somos eternos. Somos imortais. Mas tem uma coisa. A igreja não aceitou. E agora que nós vamos entrar. A igreja criou o segundo casal, Adão e Eva. Completamente ao contrário. Não tem conexão com a realidade. Minha irmã, meu irmão, presta atenção. Então assim escreveu o homem. Porque não foi Moisés, que foi o sacerdote que escreveram. Eles não aceitaram a criação de Deus. Então nós pedimos a você homem, a você mulher, examina, leia o 6º dia da criação. Minha irmã, tem alguma coisa de errado? Deus errou em alguma coisa para que a igreja fizesse um outro casal? Porque a igreja acha que é superior a Deus, que Deus não faz as coisas perfeitas? Então leamos a criação de Adão e Eva. Deus fez o barro, amassou o barro, fez um boneco, soprou na narina nele e deu vida a ele. E criou Adão. Agora vamos no capítulo 1 do Evangelho de João. Quando Jesus fala e João escreve, porque João não escreveu por acaso, João fala assim, tudo o que eu escrevi eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré. Ele disse, no princípio era o verbo era Deus. Tudo que foi feito, nada foi feito a não ser pelo verbo. O verbo é a palavra. Jesus está afirmando que o amassar o barro e soprar não é verdade, é mentira do homem. Deus não precisou amassar o barro. Deus ordenou, faça-se o homem, e ele se fez. E colocou no homem macho e a fêmea, e abençoou, deu ordem para crescer e multiplicar. O primeiro casamento, o casamento verdadeiro, o casamento do amor. A igreja criou o seu casal e amaldiçoou o homem e a mulher. Criou uma figura de Satanás. Presta atenção, nós vamos falar sempre dessa figura. Essa figura não existe, é uma mentira da igreja. Sabe por que a igreja inventou isso? Para nos amedrontar, para aterrorizar, para ameaçar você. Ou você segue a igreja, ou você vai para o inferno. Que ela criou com esse capitão do mato, esse destruidor que ela criou, para obrigar você a seguir ela. E aí entra aquelas artimanhas, né? Mas não tem problema, o filho nasce com o pecado original. Mas não tem problema, é só você batizar ele na igreja, ele se torna filho de Deus. Mas tem que pagar, não é de graça. É isso que nós queremos explicar para você. Meu irmão, minha irmã, nós queremos que você preste atenção. Olha, Jesus, ele fala declarado, eu não vim destruir a lei de Deus. Porque a lei de Deus é o primeiro casal. O segundo casal já é o homem. Este homem, além de não aceitar o primeiro casal, Deus, pela sua misericórdia, porque Deus nunca desiste de nós, ele enviou os 10 mandamentos. Ele enviou os 10 mandamentos a Moisés. Ele não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Mas a igreja não aceitou novamente. Criou uma outra lei, que é o contrário. O 5º mandamento, nunca obedeceram. A carta magna é para ser obedecida. O Senhor disse a Abraão, aquele que tão somente obedecer a minha palavra e entrar
e seguir os meus estatutos, entrará na terra da Canaã, a terra onde mana leite e mel. Por isso que Israel, não adianta ficar bravo comigo, não é só você raciocinar. Israel tem paz até o dia de hoje. Por que que Israel está em guerra até o dia de hoje? Porque não obedece os 10 mandamentos. O 5º mandamento, Israel nunca obedeceu os 5º mandamentos. Então ninguém tem direito de matar ninguém. A Igreja Católica também matou durante 600 anos com a cruzada, com a Inquisição. Desobedece 2 mandamentos, o 1º e o 5º. Porque o 1º mandamento diz que não pode fazer imagem de escultura. Adorar imagem de escultura, porque o Senhor Jesus disse a samaritana, os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade. Mas o homem, desde o princípio, a descendência do Egito, adora 3 deuses. Por quê? Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Por que você não acredita em Deus e acredita no homem? Vamos trabalhar, vamos estudar junto. Esse primeiro passo, o que é o homem? Hoje você sabe o que é o homem. Você sabe que este corpo vai morrer. Ele tem um prazo de validade. Mas você é eterno. A morte não existe. Jesus provou isso na cruz do Calvário. No dia da ressurreição, no 3º dia, quando ressuscitou, se apresentou a Maria. Comeu junto, ficou durante 40 dias, materializava, comia, bebia junto com eles. Eles tocavam em Jesus, sentia ele. Meu irmão, nós que cremos, nos espíritos materializa, nós tocamos, eles são tangíveis, nós sentimos o calor dele, a respiração dele, o coração deles batendo. É uma prova legítima que ele existe. Por que que você não acredita? Você acha superior a Deus? No próximo evangelho, nós vamos mostrar para você que essa igreja que não aceitou o primeiro casal e depois não aceitou a carta magna, que é os 10 mandamentos, também não aceita Deus verdadeiro. Ela criou um Deus para ela. Então nós fazemos a pergunta nesse estudo: quem você acredita? No Deus que criou o homem ou no Deus que a igreja criou? Será o nosso próximo estudo. Até lá. Que Jesus te abençoe. Agradecemos a você que pacientemente tem nos assistido, tem nos ouvido. Convidamos a você agora, vamos orar. Você que já tem o seu caderno aí, você que está conosco pela primeira vez, arruma um caderno, uma agenda, uma caneta e escreva. Alguém que precisa de oração da sua família. Se você lê no jornal que alguém suicidou, que alguém matou, alguém fez uma atrocidade, um político, um juiz cometeu um erro beneficiando a si próprio, minha irmã, não lança energia negativa sobre ele. Ele não sabe o que faz. Coloca o nome dele na oração, vamos orar. Porque quando nós fazemos algo errado, querendo distorcer a verdade, nós estamos do lado das trevas. Treva é a ausência da luz. Se a luz entra, a treva desaparece. Vamos orar por esses nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Porque a terra é a nossa herança. O nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo, é o nosso país. O homem quer destruir. O homem quer trazer guerra, o homem quer trazer desolação. Mas nós nascemos para ser felizes, somos abençoados por Deus. Quem amaldiçoa é a igreja. Deus abençoa, Deus não amaldiçoa ninguém, porque a boca que abençoa, ela não amaldiçoa. Aquilo que nós explicamos, Deus não perdoa ninguém, mas também Ele não condena ninguém, porque Deus não vê erro em nós. Nós somos como uma criança, um bebê, que faz as necessidades na fralda. A mãe não bate nele por causa disso, porque ela sabe que ele entende o que ele está fazendo.
Nós somos como um bebezinho de fralda diante do Senhor. Por favor, preste atenção em nós. Vamos analisar, vamos pensar. Nós não estamos pedindo para você sair da sua igreja, não. Nós estamos pedindo para você seguir o Evangelho de Jesus, meu irmão, mas sem preconceito. Os verdadeiros seguidores de Deus seguem a verdade de Deus. A verdade de Deus não tem preconceito. Aonde você arruma esse preconceito é lá na igreja, lá no Velho Testamento mesmo. Terminou na cruz do Calvário. Jesus veio nos libertar dessa escravidão. Se Ele te libertar, verdadeiramente serás livre. Você não quer ser livre? Continua na sua religião, mas agora pregando a verdade. Deixando os ensinamentos do homem, que é passos largos para o abismo. O Senhor Jesus, Ele disse para Pedro, deixa os religiosos. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. Porque eles são cegos, dirigentes de cego. Ambos cairão no buraco. Você quer cair no abismo? Você quer cair no buraco? É claro que não. Então aceita Jesus realmente. Mas o Jesus, nós vamos falar do Jesus falso e do Jesus verdadeiro. Porque a igreja criou, não aceitou os primeiros e o segundo, o primeiro casal, criou o segundo, não aceitou Deus, criou um outro Deus, mas não aceitou Jesus e criou um outro Jesus. Nós vamos explicar isso, você vai conferir na Bíblia e vai dizer que nós não inventamos nada, está escrito aí. Você compreende? Que Deus nos ajude. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, ó Pai Celestial, que nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, paciência, humildade para este nosso irmão, essa nossa irmã, que adentrou na nossa página, que ela assista esse vídeo até o final e que ela possa renascer para uma vida melhor, para que ela possa nos ajudar a unir, meu irmão, minha irmã, para nós unirmos o mundo, porque o mundo precisa de união. A igreja, a política sempre dividiu, por isso que estão em guerra até o dia de hoje. Nós só vamos ser felizes quando nós unirmos, nós somos uma família universal. Só o Evangelho pode fazer isso, porque é o único que não tem preconceito. Os evangélicos preconceituosos é porque eles seguem o Velho Testamento. Eles não aceitaram a Ti, Jesus, como único suficiente Salvador, libertador. Tem misericórdia desses nossos irmãos. Tira essa venda, essa escama nos olhos dele, como tirasse do apóstolo Paulo, para que eles enxerguem, destapa os ouvidos, para que ele ouve o Teu Evangelho e siga a Ti. Nós não estamos pedindo para você seguir nós não, viu, meu irmão? Nós estamos pedindo para você seguir a Jesus. Lê o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É os 10 mandamentos do verdadeiro cristão. Repara, confira, examina se a tua igreja está enquadrada nesses 13 capítulos. E você vai verá que nós estamos pregando a verdade, nada mais do que a verdade. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Esses ensinamentos que você ouve, que você obedece com medo, porque você é obrigado a servir. Você segue o dogma não tem questionamento, você não pode questionar, você tem que obedecer, isso é escravidão. Jesus te convida hoje, vem nos seguir, escreva aí, manda uma mensagem para nós, Caminho do Amor Francisco Pedro, @hotmail.com. Faça um questionamento, faça uma pergunta e nós responderemos. No próximo Evangelho no Lar, nós vamos ensinar para vocês o que é Deus. Não quem é Deus, o que é Deus. Nós vamos mostrar para você que a igreja criou um Deus para ela. Por que a igreja faz isso? Ela não acredita em Deus? Ela acha que Deus é brincadeira? Que é uma fantasia criada pelo homem? Por isso a necessidade
de nós acendermos essa luzinha amarela. Senhor Jesus, abençoe esta água, fluidifique essa água, coloca nela o fluido, o antídoto necessário para essa família. Senhor, essa mãe que está triste, porque tem um filho na prisão, porque tem muitos presos, principalmente no nosso país e nos países de ditadores, como em Cuba, como na Venezuela, Nicarágua, na Rússia. Pessoas que estão presas por causa de vingadores políticos e ideológicos. Senhor, tem misericórdia daqueles que são moradores de rua, que estão na Cracolândia, escravizados pela droga, que as nossas autoridades, os nossos governantes, os políticos, os famosos, lutam para liberar essa maldita droga que mata as nossas crianças, destrói os nossos jovens, extermina com a nossa humanidade. E essa mesma pessoa são aqueles que também lutam para fazer o mesmo com um assassinato cruel e covarde, que destrói vida no ventre de uma mãe, sem a menor chance de ele se defender. Sabe como é que eles chamam isso? Aborto legal. Você já imaginou o que é ilegal nessa cabeça doentia que nos dirige? Senhor, aqueles que perderam seu endereço, perderam família, foi coberto, o seu lar foi coberto pela lama, pela água, foi destruído pelo terremoto, pelos furacão, pelo incêndio. Temos vários países como Portugal e outros países que está em incêndio, está em chama, destruindo. O incêndio mata os animaizinhos, mata os insetos, mata os passarinhos, destrói todos os animaizinhos, destrói a natureza. Senhor, aquele que está nos lugares que precisa da chuva e ela não chega. Aqueles que estão, Senhor, em estado terminal de uma doença que não tem antídoto. No câncer, do HIV, das doenças degenerativas. Aquele que está no hospital do fogo selvagem, da ranceria, das doenças desconhecidas, do diabetes mundial, do vírus do mosquito. Aquele que tem qualquer deficiência física ou intelectual. Onde ele está, a maneira que está, precisa dessa oração. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda nós a criar o Evangelho no lar. Que essa pessoa que ainda não faz o Evangelho no lar, que ela possa escolher um dia, uma hora, e começar a fazer o Evangelho no lar, a se preparar, minha irmã. Porque o dia que a igreja fechar, nós teremos um lar para estudar o Evangelho e reunir a família. Porque família unida permanece unida. Que Deus nos abençoe. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Eu convido a você, venha estudar conosco. Venha frequentar o nosso grupo. Se você, minha irmã, pode nos ajudar, nós precisamos de um endereço, de um lugar, uma casa, uma família. Nós precisamos, querido irmão, de um lugarzinho para nós pregarmos o Evangelho, formar o nosso grupo, estudar o nosso estudo básico, estudar o Evangelho de Jesus sem preconceito e a doutrina dos Espíritos que confirma a doutrina, o Evangelho de Jesus como a verdade de Deus. Foi para isso que Jesus disse que enviaria o Consolador, para confirmar. Venha conosco. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e libertação.